Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de têmpera superficial, finalizando aqui a nossa parte de tratamentos térmicos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal, para lembrar de deixar aquele like maroto, que sempre ajuda aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Caso você tenha chegado aqui agora, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho também, deixa o like, não custa nada e ajuda bastante aqui o canal a crescer. Bom, vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai finalizar aqui a nossa parte de tratamentos térmicos, falando de tratamento superficial, né? Quando a gente está falando de endurecer uma superfície de um metal, a gente normalmente tem duas formas de atingir esse objetivo, né? Como assim, endurecer a superfície? Quando eu quero manter o núcleo da minha superfície, às vezes mais tenaz, mais dúctil, e ter apenas uma propriedade maior na superfície. Uma dessas formas é a minha têmpera superficial, que é a nossa aula de hoje. A outra forma são por tratamentos termoquímicos, onde eu adiciono alguns tipos de elementos químicos ali na superfície da estrutura daquela peça, com o objetivo de endurecer, de aumentar a resistência dessa matéria. Hoje a gente vai falar de tratamento superficial. Na nossa próxima playlist a gente vai falar só de tratamentos termoquímicos. Então, o meu tratamento, a minha têmpera superficial ali, ele é um processo de têmpera convencional, ou seja, eu vou aquecer a minha peça até uma temperatura onde eu vou ter a oxidação daquela minha região e depois eu vou resfriar ele para eu obter ali uma estrutura martensítica, né? Sem alteração da composição. Basicamente, eu vou alterar a fase numa região muito específica ali da minha peça, né? Eu vou apresentar ali só naquela região superficial. Nessa imagem aqui, a gente está conseguindo ver já como que eu tenho o meu perfil aqui, por exemplo, de uma peça, que normalmente eu aplico esse tipo de tratamento em engrenagens ou alguns equipamentos, onde eu vou ter algumas regiões críticas ali, as quais eu quero endurecer. Então, se eu tenho ali o meu diagrama ferro-carbono, ali, a minha curva de endurecimento, e eu faço um aquecimento, por exemplo, de austenitização só nessa minha região superficial, e depois aqui eu vou gerar um resfriamento rápido, o que eu vou obter? Eu vou ter uma região ali, por exemplo, que eu vou ter uma estrutura que vai ser martensítica, enquanto aqui o meu núcleo ele vai ser uma estrutura perlítica. Então, eu vou ter uma superfície que vai estar com uma dureza elevada, ali né, acima de 50 HRC, enquanto o meu núcleo ele tem uma tenacidade considerável. Então, consigo juntar duas propriedades interessantes. Eu vou ter um núcleo ali que ele vai ter uma tenacidade legal para a minha peça, enquanto a minha superfície ela vai ser mais dura. E por que isso é interessante eu ter essa superfície dura? Porque essa superfície ela é normalmente o ponto onde eu estou em contato ali com outros equipamentos e é dessa superfície que eu vou ter em contato com com o meu ambiente e vou ter atrito, vou ter alguns impactos ali, o desgaste, o qual, quando eu tenho uma estrutura martensítica, eu consigo melhorar essa propriedade. Então, né, quando eu tenho aqui uma superfície com alta dureza, né, eu tenho uma estrutura ali com uma alta dureza superficial, por consequência aqui, né, maior resistência ao desgaste, com um núcleo mais dúctil. Isso aqui é a minha principal aplicação, né, a resistência ao desgaste. Isso aqui, por isso que normalmente isso aqui é aplicado em engrenagem, porque a engrenagem ela vai estar sempre em contato ali com outras engrenagens, e aquela região é uma região que eu preciso ter uma resistência ao atrito, eu preciso ter uma resistência ao desgaste. Como a gente viu na nossa aula de fadiga lá, de ciência dos materiais, o ponto de iniciação de trinca, por exemplo, ele ocorre ali na superfície, né? Então, se eu estou com uma elevada dureza, eu estou conseguindo ali evitar ou aumentar a minha resistência à falha por fadiga. Então, quando eu estou ali realizando esse meu tratamento de têmpera superficial, eu tenho normalmente dois processos. Eu posso realizar esse processo por indução, que esse GIF que vocês estão vendo, né? Se eu tenho ali uma bobina que vou induzir um campo ali eletromagnético, eu vou aquecer só superficialmente essa peça, eu consigo observar ali que a região rubra é exatamente a região onde eu tive a austenitização, e depois eu faço um resfriamento direto. A minha outra forma de eu obter aqui a minha temperatura superficial é quando eu estou realizando o meu processo por chama, né? Ao invés de eu realizar a indução, eu vou ter uma chama ali, normalmente eu vou ter um gás, esse gás vai aquecer a minha peça até ela ficar rubra, até eu austenitizar essa peça, e depois eu já vou resfriar e eu vou realizar a têmpera. A gente vai ver esses dois processos com um pouquinho mais de detalhes hoje, né? Mas esses aqui são os dois principais processos. Quando eu estou aqui falando de indução, primeiro, ou seja, eu vou ter um tratamento ali superficial por indução, o meu aquecimento ele vai ser provocado ali por uma indução eletromagnética por meio de bobinas apropriadas. Então, em geral, aqui nessa imagem, a gente consegue observar quais são os tipos de bobinas que eu tenho, né? Por exemplo, essa bobina aqui, eu tenho uma bobina que está fixa,
e eu vou aqui passar a minha peça por dentro. Você já deve ter visto algum vídeo na internet de um pessoal realizando um aquecimento de algum equipamento utilizando essas bobinas eletromagnéticas, né? Mas normalmente esses vídeos de internet você acaba aquecendo ela toda e depois você resfria. Aqui nesse caso, a gente quer fazer só um aquecimento um pouquinho mais específico, numa região um pouquinho menor da minha peça. Por exemplo, com essa peça, com esse tipo aqui de bobina, eu vou fazer um aquecimento aqui nessa região e depois eu faço o resfriamento, eu conseguir realizar o endurecimento só naquela superfície. Para esse tipo de bobina aqui, né, eu tenho uma bobina fixa e a minha peça aqui, à medida que ela vai descendo, por exemplo, ela vai girando também. Ou seja, eu vou conseguir ali realizar um aquecimento superficial e homogêneo pelo diâmetro ali da minha peça, à medida que ela vai descendo, e posteriormente eu vou novamente realizar ali um resfriamento para realizar a têmpera. Eu tenho diversas formas de realizar esse tipo de tratamento, e aqui a vantagem é exatamente que, quando eu estou realizando, como eu tenho diversas possibilidades, eu posso usar essa bobina de acordo com o tipo de peça a qual eu quero realizar esse tipo de tratamento. Aqui, por exemplo, eu só quero realizar o tratamento aqui nessa parte da minha peça. Então, eu realizo essa bobina aqui e vou girando. Eu posso realizar aqui um tratamento na superfície. Então, eu tenho uma variedade ali considerável para eu poder realizar esse tipo de tratamento, né? Como que ocorre esse tipo de aquecimento? Quando eu estou aplicando ali o meu campo eletromagnético, né, quando eu coloco a minha peça aqui nesse campo, eu vou gerar aqui as minhas correntes parasitas, e essas correntes parasitas elas vão provocar o aquecimento ali, pelo que a gente conhece como efeito Joule, né? Nesse meu efeito Joule, essa minha corrente vai aquecer a minha peça, ela vai transformar essa corrente em calor. Então, eu vou conseguir ter um controle bem considerável ali da minha superfície, onde eu estou induzindo esse calor. Aqui a gente tem novamente a bobina, mostrando para vocês como que está ocorrendo esse processo. Vocês podem ver que eu tenho um controle bem legal aqui de qual é a espessura que eu vou estar realizando esse tipo de tratamento. Então, é um tratamento que eu consigo controlar bem e consigo também eu consigo produzir em uma boa escala e uma boa reprodutibilidade qual é a minha profundidade, por exemplo, de têmpera superficial. Quando eu estou aqui ainda falando, né, mais agora desses parâmetros de projeto, que é exatamente a minha profundidade de têmpera, como que eu consigo realizar esse controle, essa minha profundidade ela é basicamente dependente da frequência no qual eu estou empregando ali na minha bobina, né, e obviamente o tempo. Então eu vou ter uma correlação aqui direta entre a frequência que eu estou utilizando e a minha profundidade de penetração. Obviamente o tempo ele também vai influenciar ali, né? Essa tabela aqui ela está me trazendo, digamos, os parâmetros ideais para um tipo de têmpera. Aí, por exemplo, se eu quero uma profundidade aqui de têmpera, uma penetração de têmpera entre 0,4 e 2,3, aqui eu vou ter uma frequência recomendada, ou seja, eu vou ter que trabalhar com uma frequência alta, né? Aqui a gente consegue observar que quanto maior a frequência, né, que eu estou utilizando ali na minha bobina, menor é a minha região aquecida para uma mesma densidade de potência. Então, se eu quero uma penetração menor, eu vou tender a utilizar uma frequência maior. E eu vou ter também aqui as densidades de potência recomendadas. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, para uma frequência grande e uma profundidade pequena, eu vou ter que utilizar aqui uma densidade de potência de 1.500 watts por centímetro quadrado de superfície. Aí agora, quando eu já estou indo para peças, por exemplo, as quais eu quero uma profundidade de têmpera um pouquinho mais elevada, ou seja, aqui já estou entre 4 e 9 milímetros, eu já vou utilizar uma frequência menor, né? Ou seja, eu vou permanecer ali com mais tempo realizando aquela indução. Então, eu vou utilizar aqui uma frequência menor e aqui eu tenho meus parâmetros também de densidade de potência recomendada. Essa tabela aqui, ela conversa com esse gráfico aqui. O que esse meu gráfico aqui ele está dizendo? Né? Que eu estou considerando um diâmetro de uma barra, por exemplo, eu tenho uma barra de 5 centímetros e eu quero realizar esse meu tratamento superficial. Eu vou ter uma eficiência ali entre a minha frequência, a minha densidade corrente e o tamanho da peça que eu estou trabalhando. E essa eficiência, ela vai estar conversando aqui com esses meus parâmetros ótimos. Essa curva aqui, ela está me dando exatamente isso. Por exemplo, nessa minha curva 1, eu tenho a minha frequência aqui para 500 mil Hz. Para 500 mil Hz, eu vou ter uma eficiência ali de transferência de energia, né, aqui é 1.100 graus Celsius, mais elevada, quando eu estou trabalhando aqui, por exemplo, uma barra de 5 centímetros, se eu estou trabalhando com essa frequência aqui, eu vou ter uma transferência de energia mais adequada. Aí, se eu estiver trabalhando já com uma frequência menor, eu já não vou ter uma transferência de energia
tão adequada. E a gente consegue ver aqui que a gente tem uma tendência de limitação, né? Por quê? Porque quando eu estou aumentando o diâmetro da minha barra, por exemplo, para 15 centímetros, já não adianta eu usar uma frequência muito grande, porque eu já não vou obter uma eficiência muito grande. Já com uma barra de 15 centímetros, olha aqui, a minha eficiência máxima, eu vou conseguir aqui para a minha curva 3. O que é a minha curva 3? Uma frequência de 3.000 Hz. Então, eu tenho que sempre observar qual é o tamanho da minha peça, qual é a profundidade que eu estou trabalhando para obter o melhor equilíbrio entre eficiência ali e o tamanho da peça, né, para ter uma boa eficiência do meu processo de uma forma geral. Aqui, quando eu estou falando agora de quais tipos de aços que eu vou trabalhar para esse tipo de processo, normalmente eu vou utilizar ali aços que são aços ao carbono e aços baixa liga, preferencialmente ali com uma estrutura homogênea de ferrita, perlita ou martensita revenida. Então, aqui, ó, eu estou considerando a minha porcentagem de peso nessa tabela. Normalmente, aqui, quando eu estou falando de aços ao carbono, eu vou tender aqui a aços médio, até posso utilizar aços mais de elevado carbono, mas não muito superiores, né? Porque ali depois eu não vou conseguir unir essas duas características de um núcleo tenaz com uma superfície temperada. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com ácido 0,3 carbono, a minha temperatura de austerização está entre 900 e 925 graus Celsius. Eu vou utilizar um meio de resfriamento aqui, que vai ser a água, e a minha dureza mínima superficial que eu espero obter é de 50 aqui, C, né? Então, à medida que também que eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, obviamente aqui a minha dureza superficial esperada, ela vai ser também um pouco maior da forma que a gente viu, que eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, eu consigo aumentar ali a minha dureza da minha martensita. Mas esses aqui são os meus parâmetros gerais quando eu estou trabalhando nesse tipo de tratamento, né? Quando eu estou aqui com ácidos esferoidizados ou com sementita grosseira, eles vão apresentar resultados piores quando eu estou ali falando de têmpera por indução, porque eu não vou conseguir ter uma dissolução dos meus carbonitos durante a minha austeritização, né? Então, para eu realizar o meu processo, eu primeiro tenho que austeritizar e depois eu tenho que resfriar rápido. Mas a minha austeritização, ela demora um certo tempo, esse é um processo muito rápido. Então, se eu estou trabalhando aqui com a sementita grosseira ou ácidos esferoidizados, eu vou demorar mais tempo ali para eu realizar essa dissolução, então não vou ter uma eficiência muito grande. Por isso, a gente vai preferir aqui, normalmente, uma estrutura homogênea de ferrita, perlita ou martensita revenida, ao invés dos esferoidizados e a minha sementita grosseira. E o meu resfriamento ele pode ser realizado aqui por diversas formas, né? Eu tenho aqui, de forma geral, o meu mergulho da minha peça em um tanque, que é essa minha primeira imagem aqui, ó. Aqui eu estou realizando a minha indução, estou realizando o aquecimento superficial. Depois que eu cheguei aqui na minha temperatura que eu objetivava, ou seja, na temperatura que eu tive a austenita, eu pego e resfrio ele num tanque. Eu tenho um equipamento aqui que eu posso ter, à medida que eu estou fazendo aqui a minha indução, né, da minha expira, eu vou ter aqui um spray que ele vai estar na minha própria expira, ou seja, eu fiz a indução, parei a indução e depois eu já faço um spray ali, um jato de água, e ele vai resfriar minha peça, eu já vou realizar a têmpera daquela peça logo depois da indução. E eu posso ter aqui um spray caminhado, né? O que é isso? Aqui nessa minha parte inicial, eu estou realizando o meu aquecimento, a minha indução, via minha expira, e à medida que eu estou descendo a minha peça, né, porque essa minha peça vai descendo para cá, eu vou realizar aqui o meu jato de água para eu realizar a minha têmpera logo após a minha indução. São as formas que eu tenho, basicamente, de realizar esse processo por indução. Porém, essa aqui é uma forma de realizar, que é via indução, e eu tenho ainda a minha forma de realizar esse meu processo por chama. Quando eu estou realizando aqui por chama, né, obviamente, eu vou utilizar normalmente um gás para realizar esse aquecimento. Normalmente eu vou estar utilizando o gás propano, acetileno, gás natural. Esses aqui são os mesmos gases que a gente vê que a gente costuma utilizar no processo de soldagem de oxacetileno, né? Porque são gases mais eficientes, eles conseguem chegar numa temperatura de combustão mais elevada, eles são mais eficientes para realizar esse aquecimento. Quando eu estou comparando aqui os meus processos por chama e por indução, a gente consegue observar aqui, né, em termos de custo relativo, o meu processo por chama, ele costuma ter um custo relativo menor quando eu estou trabalhando com produções menores, e quando eu estou trabalhando aqui com produções maiores, já não é muito vantajoso eu realizar o meu processo de chama, já é mais vantajoso eu realizar o meu processo de indução. O que isso aqui está querendo me dizer? Que quando eu tenho um processo ali que eu tenho uma escala maior, eu estou conseguindo realizar estou conseguindo produzir mais peças por dia, costuma ser mais vantajoso eu ter um tratamento ali por indução, porque eu vou ter custo, apesar de eu ter um custo de entrada maior de equipamento, eu tenho um processo mais eficiente. O processo de chama ele é menos eficiente em termos de escala de produção, né? Já é mais indicada para produções menores. E aqui, quando a gente está falando de vantagens de forma geral
do meu processo por chama é que eu posso utilizar ele em peças grandes, né? Meu equipamento ali por indução, eu já não consigo realizar ele por peças grandes. Eu posso utilizar ele aqui em áreas pequenas e localizadas, né? A minha peça de indução, eu dependo de uma bobina, eu vou ter que, é mais difícil eu realizar aquele aquecimento numa região específica, por exemplo, de um equipamento grande. Já a minha peça por chama, eu posso só posicionar a minha peça ali e aquecer aquela região. Depois que eu aqueci aquela região, eu realizei a têmpera, pronto, obtive minha têmpera superficial, uma região ali que eu acho uma região crítica. E aqui ele é mais econômico para pequenos lotes, como eu já tinha falado para vocês, para pequenas produções é mais eficiente eu realizar o meu processo por chama. Continuando aqui, as formas que eu tenho normalmente no processo por chama, a gente tem aqui duas imagens, né, desse processo. Os meus tipos aqui de queimadores, eles são diversos, eu posso realizar diversas formas, tanto que ali no GIF, no início da aula, eu tinha um queimador que ele era reto, e a minha peça ia girando, depois eu resfriava. Aqui, nesse caso, eu tenho uma peça, né, que essa peça aqui, ela gira, e a minha peça vai aquecendo de forma homogênea ali, enquanto ele está girando. Aí depois eu tiro esse queimador, eu resfrio. Eu tenho aqui uma peça que ela vai descendo, e à medida que depois que eu aqueço, eu já resfrio, o meu queimador ele fica parado, aí ela vai descendo, girando, vai aquecendo, e depois ele já vai resfriando. A gente consegue ver isso aqui, ó, nessas imagens. Ó. Eu tenho aqui o meu movimento da peça, eu tenho aqui a entrada da minha água, eu tenho aqui o meu aquecedor. Esse meu aquecedor aqui ele vai gerando aqui a temperatura de oxigenação nessa região, e à medida que a peça desce, depois ela resfria. Se vocês olharem a montagem, é parecido com o processo de indução, eu só estou usando o método que eu estou utilizando para aquecer essa peça até uma temperatura austenítica, ela é diferente. Ó. Esse processo aqui, ele é parecido com esse aqui que a gente está vendo na imagem. Né? Eu estou tendo aqui um aquecedor estacionário, e a minha peça que está girando, e depois eu já resfrio. Esse caso aqui, ele é um caso diferente. A minha peça, ela tem essa característica aqui, e eu boto aqui a minha chama na região interna dela, para eu aquecer a região interna dela. Então, a gente tem diversas montagens que podem ser utilizadas quando eu estou trabalhando aqui com essa parte de aquecimento por chama. Quando eu vou comparar agora os meus tipos de gases que eu estou utilizando, eu tenho aqui as eficiências também desses gases. Né? O meu acetileno ele vai produzir um aquecimento mais rápido que o propano, o qual é mais rápido que o gás natural. Ou seja, o meu acetileno aqui ele consegue atingir uma temperatura de uma forma mais rápida. Olha aqui, o tempo segundos. Eu consigo atingir uma temperatura aqui de 1.200 num tempo menor, para uma peça menor, obviamente. Essa peça aqui ela é menor, ela vai chegar nesses 1.200 graus Celsius em pouco tempo. Enquanto eu estou olhando aqui, ó, o acetileno é o mais eficiente. Essas curvas aqui, quanto mais para cá, mais eficiente, quanto mais para cá, menos eficiente. Então, a minha profundidade aqui de endurecimento, de 1,3 milímetros, por exemplo, propano, ela demora um tempo mais elevado que o meu acetileno, e depois o gás natural. Então, a tendência aqui vai ser utilizar o acetileno, que inclusive é o mesmo gás utilizado para soldagem oxigás. Normalmente, quando eu estou trabalhando aqui para esse tipo de têmpera superficial, eu costumo utilizar aqui principalmente ácido ao carbono, né, zero médio carbono, 0,35 a 0,6% de carbono, e os meus ácidos aqui de baixa liga e alta resistência, né, são os ácidos microligados aplicados para alta resistência de materiais. E a principal comparação aqui, quando eu estou fazendo com o meu aquecimento indutivo, é que o meu aquecimento por chama ele vai apresentar o meu equipamento de menor custo, porém ele vai ter uma demanda maior de manutenção. Né? Aquilo que a gente estava falando mais ou menos no início da aula. Eu vou ter um aquecimento mais lento, vou ter um custo menor inicial, porém ele é mais indicado para peças, lotes menores, menos peças, uma produção menor ali quando eu estou realizando esse tipo de tratamento. Já o meu processo de indução vai ser quando eu tenho uma demanda maior, quando eu quero uma produção maior, porque eu vou aquecer mais rápido e o meu equipamento demanda menos manutenção. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Essas aqui são as ideias gerais aqui quando eu estou falando de tratamento superficial, de têmpera superficial. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembrem de deixar um like aí nesse vídeo, se inscrever no canal, deixe um comentário do que você achou também, que é sempre bom ver o comentário de vocês. Eu gostaria de avisar para vocês também que a gente tem um programa de membros. Caso você goste aqui do canal, você pode dar uma olhada ali, que tem algumas vantagens já. A partir só de R$5, você pode virar um apoiador aqui do canal. Isso aí me incentiva bastante também a continuar a produzir esses conteúdos aqui para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.